Olá meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos a mais um episódio das Crônicas Vampirescas, livro 1, Entrevista com o Vampiro. Hoje falarei um pouquinho sobre a personagem Madeline, apresentada a Louis e também aos leitores por Cláudia, na medida em que esta se viu ameaçada pelo possível abandono de Louis, ou até mesmo um estado de fragilidade em virtude do encantamento-deslumbramento que o vampiro, que é seu amante e tutor, passou a demonstrar pelo novo vampiro mestre que apareceu na narrativa, que é o ancião Arma. Na evidência desse interesse de Louis por Arma, Cláudia se viu ameaçada de não apenas perder o seu amado e também odiado vampiro. Amor, ódio são dimensões afetivas, basicamente provenientes da mesma fonte, marcas de uma passionalidade extrema. Lembro que o inverso do amor não é o ódio, mas sim a apatia. Enfim, esse sentimento gigantesco, pulsante, estava ameaçado agora com a presença desse mestre, que colocava para Cláudia uma clara, evidente ameaça. Instaurava ali uma rivalidade que até então não existia, a posse de Louis, inclusive também toda a manipulação exclusiva que ela tinha sobre Louis. Nunca antes havia sido colocada à prova, desafiada até então, pelo menos não depois da morte de Lestat. Durante a vida de Lestat, vida entre aspas, claro, mas eu me refiro obviamente ao momento que os três viveram juntos nessa vida após a morte, o ódio de Louis por Lestat era devidamente grande, né? O asco que ele sentia pelas pequenas demonstrações cotidianas de sadismo do vampiro francês. A relação de Louis com Lestat era deveras conflituosa e Louis não esperava muito do vampiro a ponto de Cláudia sentir-se ameaçada em relação a ter o privilégio da atenção da companhia e do amor de Louis, né? Mesmo com Lestat próximo dela, próximo de Louis. Digamos que Cláudia não se sentia ameaçada do ponto de vista emocional, afetivo, né? no âmbito da paixão. O trio amoroso que os três formavam era muito mais, digamos, conveniente para ela, mais positivo para ela, e Lestat, no âmbito amoroso, desde a inserção dela na trama, não era assim uma grande ameaça no sentido de monopolizar a atenção de Louis. Os motivos que levaram Cláudia a tentar assassinar Lestat, a destruir Lestat, foi a busca por uma liberdade ou por uma descoberta de questões existenciais, as quais eles não podiam se movimentar, não podiam ir em direção, em virtude da grande presença do vampiro mestre, do constante movimento que ele fazia para alienar ambos, né? Então, eram na verdade duas questões, né? Essa questão da alienação, mas também daquele ódio ressentido que Cláudia naturalmente passou a ter por Lestat, em virtude da censura dele, e que viria a piorar na medida em que ela descobrisse que ele era arquiteto do assassinato, do fim de sua vida, né? Ele e o Louis, né? Os dois arquitetaram e assassinaram ela. Impediram ela de ser uma mulher adulta, ter uma vida humana, e como ela costuma colocar, né, de forma bastante categórica e ressentida, né? A aprisionaram nesse corpo
infantil, essa prisão que mesmo ela sendo mulher, tendo envelhecido psiquicamente, ela está condenada a esse corpo infantil, né, esse corpinho bonitinho, roliço, de menina pequenininha, e que impõe naturalmente muitas limitações a ela, né? O passar dos anos só foi deixando, né, essas questões cada vez mais crônicas, né, mais problemáticas. E isso acabou estourando, né, num rompão de violência, né, de completa descarga de todo o ódio e ressentimento que ela sentia em relação a Lestat. Mas a rivalidade, né, a questão mais emergente não era a do amor em si, né, da ameaça de alguém retirar o Louis dela. Era algo de outra natureza, daquilo que venho pontuando e apenas, na verdade, relembrando nessa fala, né, porque são coisas que eu já mencionei, já toquei em podcasts anteriores, né, apenas uma lembrança aqui de pontos que eu já mencionei, né. Mas a Rahman apresenta essa questão pela primeira vez. Ele realmente é um rival deste amor. E um rival, né, alguém que flerta com Louis, e Louis responde. Louis está curioso, né, inclinado a descobrir mais sobre este vampiro, saber mais sobre este vampiro. Ele tem questões existenciais muito fortes, né, uma esperança, eu diria até ingênua, né, para um vampiro da idade dele. Lembrando que aqui, neste momento da narrativa, o Louis já não é mais um vampiro inexperiente, né, já tem aí um bom tempo, né, de existência no mundo das trevas nas costas. Então, de certo modo, essa esperança, né, é até ingênua. Eu falei um pouco sobre isso, né, no podcast passado, né, no episódio 11, que é mais um deslumbramento, né, é algo mais que pode ser mais caracterizado como um momento de paixonite, né, do que amor esclarecido. Amor esclarecido não há aqui, né, mas é o vislumbramento, né, de uma figura que ainda não foi devidamente racionalizada, né, desnudada naquilo que ela realmente é. É uma imagem ideal do outro e não o outro naquilo que ele realmente é, né, o outro real. A visão de Louis para Armand é uma visão muito idealizada ainda, né? Então é algo mais paixonite, momentânea. Mas isso afeta muito Cláudia, né? Porque é a maneira como Armand se coloca. E se coloca como um vampiro de 4 séculos que ele é, né? Um vampiro extremamente poderoso, né? Um vampiro que exerce uma função de controle, rege, né, um verdadeiro grupo de outros vampiros detestáveis, mas que conjuntamente representam, né, um poder, né, uma ameaça muito grande. E a maneira como ele deixa claro para ela, né, que não haverá resistência da parte dela e que ele não dividirá a atenção, o desejo que ele sente por Louis, coloca a Cláudia pela primeira vez, né, numa posição muito defensiva. Isso ainda não havia sido apresentado na narrativa para ela da forma como está sendo aqui, né? É algo, um elemento novo. E para a Cláudia nós temos a questão, né, uma questão que pesa bastante, que é justamente as limitações dela como vampira, uma vampira tão pequena, né? Ela não pode transformar uma outra pessoa, ela não tem um poder suficiente para isso. O fato dela ser muito pequena, uma vampira em corpo de criança, não possibilita que ela crie um outro semelhante, como o Louis é capaz de fazer, como o Lestat era capaz. E, querendo ou não, ela se vê pela primeira vez desafiada por um rival de peso muito mais poderoso do que ela, mais poderoso do que o próprio Louis. E o Louis não fica 100% do lado dela. Ele não nega o amor que tem por ela, mas é aquele amor olhando para o lado.
né, olhando para o Armand, e isso tem um impacto gigantesco para a Cláudia, também no âmbito não apenas do ciúme, né, do ódio, da indignação, né, não é apenas um ataque ao ego dela, mas também é uma questão, obviamente, para mim é claro isso, é uma questão de subsistência, né, é uma questão de sobrevivência, né, eu diria. Ela precisa sobreviver e precisa de um outro vampiro, né, um vampiro maior, um vampiro mais velho, que possa suprir as necessidades dela, que ela não pode suprir sozinha, né? É a condição dela, de estar em um corpo infantil. Armand coloca esse risco, deixa claro para ela esse risco. E é o que faz ela, desesperadamente, né, procurar por uma, entre aspas, substituta do Louis. Até porque substituir o Louis totalmente não é algo possível, porque, diferente da relação que a Cláudia tinha com o Lestat, por quem ela nunca sentiu nada além de ódio, né? O afeto era um afeto completamente negativo. Com Louis é diferente. No mesmo ponto onde ela diz que o odeia, que nutre por ele um ódio gigantesco em virtude do que ele fez junto com Lestat, do que ele fez com ela, o fato de tê-la matado, assassinado e condenado a viver neste corpo infantil, né, ter tirado dela a possibilidade de uma vida humana, mesmo assim ela não consegue deixar de ter sentimentos amorosos por ele. E isso ela repete várias vezes, né, durante o livro, que é o seu grande tormento. Eu te odeio, mas eu te amo. Então, diferente do Lestat, que era a primazia do afeto negativo, da expressão negativa do afeto, que é o ódio, Cláudia para com Louis tem aí uma espécie de ambivalência, né? A expressão afetiva vai pela via positiva, pela via do amor, mas vai também pela via negativa. É algo ambivalente, né? Então, o Louis ele tem um lugar favorecido, porque mesmo ele é digno, né, no caso da Cláudia, da realidade psíquica da Cláudia, ele é digno tanto do amor quanto do ódio dela, das duas faces, né, da positiva e negativa da expressão afetiva, né? Então ele é alguém muito importante, porque ele é odiado, ele também é amado. Ela não consegue se ver livre dele, da necessidade de estar com ele, né? Ela não consegue assassiná-lo como assassinou o Lestat. Vocês acham que não passou pela cabeça da Cláudia em algum momento também passar a faca na garganta do Louis, né? Destruí-lo? Certamente, mas a questão é que com ele não é simples assim, né? O Louis amou muito a criança vampiro. Ele não deu a ela apenas a morte e a miséria, tudo o que é consequência, né, da transformação, da criação desse vampiro infantil, né? Ele não deu a ela apenas a sua maldição, né? Ele não apenas a tomou nos braços pequenina e assassinou. Em virtude do prolongamento da sua existência, embora maldita, mas ainda é um prolongamento dessa existência, ele deu muitas outras coisas, né? É como nós conversamos, né? É como nós falamos em podcasts anteriores, ele foi muitas coisas para ela, né? Professor, pai, né? E amante também, né? As pessoas que enxergam na relação de Louis, Lestat e Cláudia um triângulo amoroso não estão malucas, não estão longe da realidade, é o que de fato acontece. Há muita coisa ali, né? Foi uma relação bastante rica do ponto de vista emocional, para o bem quanto para o mal, né? E não é simples
simples assim, né? Pegar uma outra pessoa e substituir o Lui. Não é uma simples substituição. Mas tem uma coisa aqui falando mais alto, né? Tem uma coisa aqui que grita por socorro, que é a ameaça de Lui abandoná-la, né? Algo que o Lui diz que não fará, mas ele olhou para o Armand da forma como o Armand olhou para ele. Então é uma ameaça clara e explícita, algo que machuca, né? Algo que magoa, que se soma a todo o ressentimento que a Cláudia sempre teve por ele também e nunca superou. Obviamente isso acontece, né? Mas também é uma ameaça aí de que a criança vampiro, aquela que precisa de um tutor, alguém que esteja por ela, que ajude-a a se inserir nos espaços sociais adequados, né, para se alimentar, né, provém aquilo que é necessário para sua morada, sua moradia, sua casa e tal. Ela precisa dessa referência. E se ela perde o Lui, né, ela perde também essa referência. Não que isso vá acontecer, vá se materializar, né, concretamente. Mas é uma ameaça que está ali, né, paira ali a todo momento. É algo que ela inevitavelmente vai levar em consideração. É um risco, né? E Cláudia, como vocês ficaram acostumados, né? Como vocês conhecem muito bem, Cláudia é uma personagem extremamente passional, né? Uma personagem que pulsa o tempo inteiro e intensamente, né? Não tem meio termo com a Cláudia. Ou ela te ama, ela te odeia para te matar mesmo, né? Ela vai te destruir, né? Se ela te amar, o amor dela vai ser um amor com uma tendência bastante possessiva, obsessiva, né? Você é objeto de amor dela, então ela vai te colocar, na verdade ela vai se inserir, né? Ela não pode te abraçar porque ela é pequenininha, mas ela vai se inserir ali no seu colo e ali vai ficar com bastante intensidade, né? E ela vai falar, ela vai seduzir, ela vai manipular, ela vai tornar você uma parte fundante do funcionamento do próprio universo dela, que ela vai acabar inserindo você com ou sem a sua consciência. O Lui foi muito manipulado por ela, né? Embora ela seja mais jovem que o Lui, a configuração psíquica da Cláudia, né? A maneira como ela não foi exposta a censuras, né? Ela não foi uma criança que teve uma boa vivência com qualquer mecanismo de censura, né? Com o super-eu, digamos, né? Falando em termos psicanalíticos, né? Ela foi uma criança que teve lá a sua infância vampiresca, né? Mas apenas na dimensão do id, né? De saciar sua vontade, né? Suas necessidades. Ela não tinha muito mecanismo, muita censura por parte do Lui e do Lestat. E quando ela se tornou adulta, né, o ego dela tornou-se, né, algo gigantesco, né, algo extremamente inflado, e o que torna a Cláudia realmente muito passional, né, muito intensa em relação a tudo que ela quer. E ela conseguiu, né, durante toda a trajetória dela no livro, né, em entrevista com o vampiro, ela conseguiu praticamente tudo o que ela quis do Lui, até mesmo a Madeline, né? Até mesmo a Madeline, o que é inacreditável, né? Como até para conseguir alguém para substituí-lo, né? Não no sentido literal, mas ocupar um lugar que só ele ocupava, né? Antes, o que dói, machuca, tá? Quando ela aparece com a Madeline em casa, machuca. E é para machucar. Não é, eu quero uma mãe. Você vai ficar com o Armand. Você vai me abandonar. Você me traiu, Lui. E agora eu quero uma mãe para mim. Eu quero uma substituta. Não é só isso, tá? É ingenuidade achar que é só isso. É também uma vingança da Cláudia. Ela foi humilhada pelo Lui. No momento que o Armand olhou para o Lui, se insinuou para o Lui, e o Lui responde, o Lui olha de volta, isso é humilhante, é vexatório. E nós temos que levar em consideração que é humilhante e vexatório para uma vampira extremamente orgulhosa, né? Uma vampira que não costuma ser colocada
como segunda opção. Na existência da Cláudia, tudo o que ela conheceu foi uma configuração, né, amorosa, onde ela sempre foi o centro das atenções, né, o objeto privilegiado do amor do Louis. Então é algo vexatório. O fato de aparecer com a Madeline em casa tem essas duas configurações. Primeiro, é a necessidade de autopreservação. É a necessidade de ter alguém para continuar cumprindo as funções que o Louis cumpria e que agora, possivelmente, né, ou pelo menos existe a ameaça, né, a ameaça da possibilidade de funções que serão negligenciadas, né? Então, essas coisas têm um peso, né? Isso é um ponto. Mas o segundo ponto também é o payback, né? É a contrapartida, né? É a resposta. Você me humilhou, agora eu vou pagar na mesma moeda. Você era o meu objeto favorito, do meu amor e do meu ódio. Lembre-se, ambas as coisas são intensas, ambas as coisas são extremamente relevantes quando nós estamos falando de Cláudia e do que ela sente pelo Louis. Você era o objeto privilegiado do meu amor e do meu ódio, né? E você olha para o Armand. Então toma, seu filho da puta. Desculpa as palavras, mas elas são necessárias para expressar realmente o que está acontecendo aqui, né? Toma, toma. Eu vou fazer com você o que você acabou de fazer comigo, né? Eu preciso, mas também para te fazer sentir, para fazer com que doa em você. Acontece isso. Tem esse aspecto, né, da vingança, né? A presença da Madeline também expressa isso. Não sejamos ingênuos de acreditar que não. Tanto é que o Louis acha a princípio um absurdo, né, o fato da Madeline estar querendo se transformar em uma vampira para cuidar daquela criança vampira que está ali diante dela, né? O Louis claramente tem a consciência de que a Madeline não tem total ciência das coisas que ela está pedindo. Inclusive lembra um pouquinho, né, da própria história dele com o Lestat, algo que eu vou tocar, algo que eu vou falar um pouquinho já a seguir, não se preocupem, entrarei em maiores detalhes. Mas posteriormente, nos dias seguintes, né, no princípio dessa relação, né, da presença da Madeline, o Louis fica movido, né? Aos poucos começa a cair a ficha, né, de que a Cláudia ou desapossou, né, do lugar de preferência, retirou ele daquele lugar que previamente apenas ele ocupava, né? E também como uma represália, né? O ego dele, o Louis também tem ego, né? Embora ele seja melancólico, fique, né, labureando por todo o tempo, né, matando algumas pessoas e se lamuriando por isso, né, da maldição de ser um vampiro. Louis, sendo Louis, né, vocês sabem muito bem como ele é. Isso não quer dizer que ele não tenha orgulho, né? Isso não quer dizer que ele não tenha brio, que ele não tenha ego, né? Isso também toca o Louis. E no passar dos dias, né, quando se torna mais presente a função da Madeline, a função que ela está ocupando ali, né, um novo elemento nesta equação, isso passa a incomodar o Louis, né? Porque também é algo como foi para a Cláudia. A presença de um rival, isso também é algo novo para ele. Da mesma maneira, isso também aparece, né, para o Louis. É uma coisa que ele tem que lidar a partir de agora. Né? E não é algo fácil, não é algo fácil para ele, e é realmente incômodo. Mas é algo que também cumpre, né, os objetivos da Cláudia. Né? A Cláudia, de alguma forma, ela sempre consegue o que ela quer, até que a história atinja, né, um ponto onde ela não mais vai permitir que ela expresse, né, os seus desejos. O que vocês sabem muito bem, os leitores das crônicas sabem muito bem o que é. E as pessoas também que assistiram o filme, né, sabem muito bem o que é.
né, o que vai acontecer. Mas é importante vocês notarem que existe no livro, existe na obra de Anne Rice, né, embora a narrativa não vá se estender tanto assim com a presença da Madeline, né, será uma presença interrompida. É importante ainda que vocês notem a diferença sensível que há em relação entre o livro e o filme. No livro tudo é muito abrupto, né? As coisas acontecem de repente e acontecem, né? A adesão, né? O nascimento de Madeline para as trevas acontece e é automaticamente logo interrompido em seguida, né? Tudo ao mesmo tempo. No livro não é assim. A Anne Rice não dedica tantas páginas assim para tratar dessas questões, dessa pequena vivência, né, que Louis, Claude e Madeline tiveram juntos. Mas o faz de forma mais do que suficiente para que nós percebamos um pouco dessa dinâmica entre os três e essas questões emocionais ali contidas, né? Não é uma coisa tão simplória, de repente abrupta como acontece no filme. Na verdade, a adaptação que foi feita, né, no filme Entrevista com o Vampiro, né, foi muito porca, eu diria. Eu não gosto do que o filme fez nesse trecho. Mas, levando-se em consideração a profundidade da obra, a extensão da obra também, o filme ficaria deveras muito longo, né, se tudo fosse adaptado. Mas muitas coisas interessantes, relevantes no livro acabaram sendo cortadas, né, em virtude desse limite de tempo. Entrevista com o Vampiro não foi um filme curto para a época que ele foi lançado, né, o filme no caso, não foi um filme curto, era um filme até longo, considerando, né, o gênero e época que ele foi lançado. Mas se ele fosse realmente adaptar tudo, ele ficaria extenso demais, né? Praticamente, talvez intragável para o público da época que não estava acostumado realmente ainda com filmes desta extensão. Não é que eles não existissem, eles existiram, né? Eu posso falar para vocês, por exemplo, de El Cid, um filme extremamente antigo, né? Ben-Hur, filmes longos, né? Épicos, né? Mas era um aqui e acolá, né? Não eram filmes recorrentes, longos e recorrentes, né? Eram exceções, né? Não era uma regra. Então até entendo, porque tais decisões, né, tais cortes no roteiro foram feitas pela Anne Rice. Anne Rice, como eu lembro a vocês, esteve envolvida, né, com o roteiro do filme também. Eu entendo porque ela fez esses cortes. Mas é interessante vocês perceberem que o filme ele é bastante estéril, ele é bastante pobre, quando nós estamos nos referindo a esse momento, né, esse momento da narrativa, e também dos motivos que levaram a Madeline a se adentrar, né, nessa dinâmica entre os dois vampiros aqui, Louis e Claude, e também como foram os dias, né, onde a presença dela se fez constante, né, marcante, intensa, até porque quando a Madeline entra para a dinâmica, né, para a família, digamos assim, do Louis e da Claude, ela entra de cabeça. Ela entra com bastante intensidade também. Era um desejo pulsante nela, né? É um desejo muito motivado, né, por um sentimento de culpa muito forte, pela perda da filha da Madeline, né? Madeline, lembrando a vocês, era uma artesã, né, uma artista, ela criava bonecas, né? Em português, eu acho que o termo mais correto para a profissão dela seria bonequeira, né? Ou algo nesse sentido. Em inglês é mais fácil a gente identificar, seria doll maker. Mas eu acho que bonequeira é um termo adequado para descrever a ocupação que a Madeline tinha. E o que a Madeline fazia era reproduzir, né, dia após dia, sempre a filha que ela perdeu, né, a filha que ela tinha e que faleceu.
o trabalho de Madeline se tornou uma repetição mórbida, né, constante, da própria filha. Né? Ela reproduzia nas suas bonecas a imagem da filha. E é uma coisa que colocou a personagem, né, num círculo constante, né, incessante, num luto eterno. É um luto que não é superado. Né? A morte, a lembrança da morte da filha é expressa todos os dias. E o sentimento de dor, purgação, também é intensificado porque ele está presente em praticamente toda a dimensão da vida dessa personagem, da vida dessa mulher. Né? Ela está em casa, ela lembra da filha, né? Que a filha não mais está ali. Né? E quando ela está no trabalho, ela está emocionalmente vinculada a uma atividade, completamente imersa nessa atividade de reproduzir, nos mínimos detalhes, nas suas bonecas, as feições dessa criança, né? Dessa filha que ela perdeu. E pelo apreço, né, que Cláudia tem por bonecas, ela acabou encontrando essa mulher, aí também descobrindo um pouco da sua história. Não é tão estranho assim, né, a Cláudia passear por lojas de bonecas, até porque é parte inclusive do personagem, né, que ela precisa interpretar. Nós temos que lembrar que a Cláudia também tem essa dimensão, né, essa dimensão de intérprete. Né. Ela é uma vampira idosa, madura. Como falei para vocês, né, em podcasts anteriores, ela é uma adulta presa em corpo de criança. Ela não é mais uma criança, mas é uma adulta presa em corpo de criança. Mas esta condição implica que a personagem precisará desempenhar papéis. Né? E um desses papéis é o papel de criança. E criança frequenta loja de brinquedo. Né? Possivelmente caçando, né? E não tanto assim interessada por uma boneca nova. Né? A Cláudia, no passado, inclusive, despertou, né, deixou bastante claro, né, o sentimento de ódio, de fúria a cada boneca nova que o Lestat dava para ela. Né? Ela não necessariamente estava mais interessada em bonecas. Né? Ela não é uma criança mais, ela é uma adulta. Só que a parte do papel, né, da máscara que ela utiliza, entrar nessa personagem da criança, porque faz parte, né, da premissa básica, do comportamento necessário para ela entrar, né, em modo predatório. E possivelmente foi assim que ela descobriu a Madeline, se interessou por ela, e descobriu também que ela poderia servir bastante aos seus próprios interesses. Obviamente, a postura de Cláudia não é altruísta. Longe disso. E eu já deixei isso claro quando falei que, além, né, da perspectiva de sobrevivência, tem também o traço sádico, né, de vingança, vingar-se do que o Louis fez com ela. Mas a Cláudia também não está pensando aqui na Madeline. Né? Não, vou fazer um bem para essa mulher. Né? Eu vou ser a filha que ela... Vou ocupar o lugar, né, da filha que ela perdeu. Eu serei a criança que não pode morrer, como essa mulher fantasia. Uma coisa que o Louis percebe na personagem Madeline é que ela não está muito bem da cabeça, não. Tá? Ela é meio maluca. A perda da filha dela, o trauma foi tão gigantesco, e a culpa que essa mulher carrega é tão gigantesca, né? E a maneira crônica, né, depressiva, completamente destroçada que essa mulher ficou, levou ela a se comportar, né, a ter a sua psique abalada, ter a sua mente abalada. Ela não está em um estado adequado de saúde mental. Né? O Louis percebe isso. Né? E a própria proposta da Madeline, nós não vemos uma pessoa no sentido da avareza, né? Alguém que, nossa, eu vou ser imortal, eu não vou morrer, vou me preservar. Vocês podem reparar que a personagem é interessante, inclusive, por causa disso. A personagem, a motivação dela não é se tornar um imortal para preservar a si mesma. Não, o motivo dela não é simplesmente de autopreservação.
ela não está pensando exclusivamente nela, né? Quando ela diz, né, que quer ser vampira porque assim poderá ter uma criança que não pode morrer, é uma fala profundamente sintomática, né, de uma fantasia, né, de um ideal onde ela poderá ser mãe, e não apenas mãe em termos biológicos, né, mas aqui nós estamos falando de exercer um papel de mãe, ser mãe na prática. Mãe não é só parir, né? Sabem muito bem disso. Pelo menos os meus ouvintes devem saber muito bem disso, que ser mãe não é só colocar no mundo, mas é exercer um papel, né? Questões relativas à maternidade, né? De obrigação de natureza materna, né? Ela poderia desempenhar essas funções ad eterno, né? E ela vislumbra a imortalidade, né? E colocar Cláudia no papel de sua filha, porque ela quer que essas coisas permaneçam ad eterno. Não é um desejo completamente esclarecido dessa mulher. Ela não está um grau de sanidade muito adequado, né? E o que deixa isso mais gritante é justamente pelo fato daquilo que não fala mais alto para ela não ser a fantasia dela, enquanto Madeline, mulher, pessoa, ego, se tornar imortal, né? Se tornar eterno. É algo secundário dentro da trama que ela imaginou, dentro do mundo que ela fantasiou e criou, da sua própria fábula. Uma coisa que o Louis percebe posteriormente, que Madeline fabulou um mundo onde ela é a mamãe, Cláudia é a filhinha que substitui a filha que morreu, e onde ela vai cuidar, vai prezar, né, vai se dedicar inteiramente para este mundo. E é um mundo que na cabeça dela, na fantasia dela, é um mundo que não pode ser maculado, né? É um mundo que vai durar para sempre, que é outro devaneio, né? Outro devaneio. É claro que uma fantasia dessa natureza, de Madeline, não se sustentaria mesmo com vampiros. Não dá. Porque mesmo os vampiros, né, embora eles tenham uma capacidade bastante restrita de mutação, né, de mutabilidade, de se transformar, o que leva inclusive muitos deles, né, a não conseguir mudar, a definhar e desaparecer com o tempo, mas mesmo eles, mesmo que lentamente, mudam. O mundo de Madeline seria um mundo fantasioso, né? Um quartinho da Cláudia, né? Esse quartinho que ela começa a trabalhar, né? Com as habilidades dela, né? De carpinteira, produzindo mesinhas, cadeirinhas, outras bonecas. Ela muda, ela transforma, né? O livro coloca isso, ela transforma a casa deles, pelo menos o quarto de Cláudia. A configuração ambiental do lugar começa a ser alterado em virtude do toque dela, da mão dela. Mas essa confecção desse mundo, né, não pode ser da forma como ela quer, como uma moldura num quadro, né? Um quadro lindo, com uma figura linda e uma moldura maravilhosa, dourada. Não vai durar. Nada é eterno, nem os vampiros são eternos. Ah, Corvo, mas eles vivem centenas de anos, alguns milhares, né? Se a gente quiser colocar a caixa na história aí. Mas não é assim. A própria caixa mudou, né? Se a gente pensar na Rainha dos Condenados, até ela mudou, né? Ela nunca foi uma constante, né? Até ela, né, mudou. As pessoas mudam. E vampiros são expressões, né? Relativas, né? Eles espelham um pouco a condição, né? Os anseios, né? Os medos, as angústias da existência humana, né? Quem criou os vampiros, né? Foram seres humanos, né? E a imagem ideal
que nós temos dos vampiros também dizem de questões existenciais, de angústias, desejos relativos à nossa condição, que é a condição humana, né? E nós somos criaturas mutáveis. Não tem como a Madeline realizar exatamente o que ela quer, o que ela pretende, né? Ao ter uma criança que não pode morrer, porque já está morta, né? Não tem como essa preservação realmente se materializar. Eu costumo utilizar um exemplo, eu acho que aqui nesse caso ele é bastante pertinente, que é a fantasia, né, que praticamente pais e mães têm em relação ao seu filho, né, quando ele ainda está na barriga, ou até mesmo antes dele ser gerado. A mãe já tem um nome, já tem um futuro planejado, aquilo que ela deseja que essa criança seja, as frustrações, os fracassos que teve na vida, ela despeja, às vezes até sem saber, na verdade sem tomar conta, né, se dar conta disso, despeja esses desejos, né, essas projeções na criança. É aquela famosa condição de fazer com que os filhos lutem as batalhas dos pais, né? Basicamente isso. Eu não fui uma bailarina, né? Agora eu vou ter uma filha e ela vai fazer balé, ela vai fazer sucesso, né? São projeções, depósitos feitos nos filhos, né? Os humanos fazem muito isso, né? Eles projetam demais, né? Idealizam muito essas questões. E o que Madeline está fazendo é isso, né? Em um âmbito ainda muito mais crônico, né? Porque é algo cheio de culpa, de remorso, de luto, né, de alguém que está abalado mentalmente. Mas o ponto que eu quero chegar, né, o que eu quero chamar a atenção é justamente a isso, em relação às projeções, né? Mas mesmo para os pais, esse projeto ele está fadado ao fracasso, né? Pais e mães, quando projetam futuro, expectativa nos filhos, isso está fadado ao fracasso, porque mesmo que os filhos se tornem aquilo que os pais querem, eles não vão se tornar exatamente o que os pais quiseram. Não é uma projeção que se realiza na sua concretude. Eles são pessoas diferentes, eles ainda são pessoas diferentes. E muitos deles, às vezes, quando seguem uma carreira profissional, por exemplo, né, realizam exatamente aquilo que os pais desejavam. Muitos deles ainda ficam ressentidos, né? Não tem como essa fantasia ser expressa na sua integralidade. Não tem como, né? Os filhos são criados pelos pais, são educados pelos pais, conduzidos, mediados, para, em algum momento, frustrá-los. É a base desse relacionamento, né? A frustração. Um filho realmente apenas se emancipa quando ele abandona as asas do pai e da mãe. E abandonar pai e mãe significa também frustrá-los, não atender todas as expectativas criadas sobre esse sujeito, até porque ele é sujeito, ele precisa de autonomia, ele precisa de participação, ele precisa ser autor na sua vida. Ele não pode simplesmente abraçar um projeto que foi criado sem a sua participação, né? Às vezes até antes da própria existência deste. E o projetinho que a Madeline tem é muito nesse sentido. E a Cláudia, né? Se a história tivesse durado o suficiente entre as duas, né, para que isso pudesse se materializar, a Cláudia também em algum momento possivelmente iria frustrar a Madeline. Por mais que a Madeline se tornasse uma estátua, né, uma esfinge, e ela tentasse se solidificar, não mutar, poderia acontecer duas coisas com a Madeline. Primeiro, poderia acontecer com ela o que acontece com a maioria dos vampiros que não conseguem acompanhar as mudanças do tempo. Morrer, né? Ela iria definhar. Ela se tornaria uma peça de museu, né? Arcaica, como o Armand, por exemplo. Arcaica do passado, presa ao passado, que não consegue adentrar as mudanças do mundo, a dinâmica desse mundo, e ela acabaria se tornando uma peça de museu, imóvel, sem qualquer tipo de pulsação, e iria morrer. E o segundo ponto seria o fato de que a Cláudia vai mudar, ela querendo ou não. Então essa fantasia não seria
totalmente expressa na sua integralidade. O mundo de fantasia que ela imaginou, né, que ela projetou como uma artesã, né, esse artesanato, né, de um paraíso perfeito. E que paraíso é esse? Ser uma mãe, né, para sempre, de uma criança que ela jamais poderá perder, jamais iria realmente se materializar. Mas esta é a fantasia dessa personagem, né, é o que move essa personagem a ter chegado até ali, né, e ter sido cúmplice, né, de mais este assassinato a sangue frio, de mais um teatro de horrores que nós acompanhamos, que nós presenciamos mais uma vez nesta obra. É mais um assassinato, né? E dessa vez é um assassinato de uma pessoa muito, muito doente, né? Uma pessoa que precisava de ajuda. E a ajuda para essa pessoa não é ser abraçada pelas trevas. Essa não é esse tipo de ajuda que essa pessoa, essa mulher precisava. Uma pessoa muito doente, né? Uma pessoa que precisa de ajuda porque ela não conseguiu vivenciar muito bem o seu luto. Não conseguiu vivenciar o seu luto de maneira saudável. E também o ambiente onde ela estava inserida não ajudava em nada nesse sentido, né? As motivações de Madeline, elas têm uma veia narcísica, né? Mas nós percebemos que a intenção dela não é, como eu falei, preservar a si mesma, mas é preservar a fantasia que ela criou, a fantasia que ela artesanalmente está criando desse paraíso perfeito, que na verdade é extremamente imperfeito, né, e fadado ao fracasso. O interesse dela é de preservação disso, porque é isso que consegue fazer dessa mulher minimamente funcional, que pode organizar minimamente um pouco a sua mente, né, a maneira como ela se expressa no seu dia a dia, porque fora isso é só morte, né, é só dor, é só luto, é só culpa. O Louis percebe isso. O Louis percebe que a grande motivação de Madeline, o fato de estar ali pedindo, né, implorando para que ele a transforme em uma vampira, não é algo que é motivado pelo amor que ela sente por Claude. Ela não ama Claude, né? Não é um amor altruísta, esclarecido, né? Não se ama o ser em si, até porque ela ainda não é capaz de reconhecer o que está diante dela, né? O que ela ama é a fantasia que ela criou e que faz com que ela minimamente continuasse, né, existindo, vivendo um dia após o outro, embora essa configuração seja extremamente doentia, crônica, complicada, né? A vida da Madeline é muito miserável. Mas o que ela ama é a possibilidade de materializar, concretizar essa fantasia. E não o ser da Claude. Até porque o ser da Claude ela não consegue perceber, ela não tem total consciência do que ele realmente é. O que leva ao ponto que eu falei que iria comentar, que eu iria frisar aqui, né, sobre o Louis lembrar muito de si, nessa mulher que está aí agora à frente dele. O Louis é um vampiro, né, um personagem de fantasmas. O Louis é uma coleção praticamente inesgotável de fantasmas, dada a maneira como ele reage, né, a tudo ao seu redor. Sofre com tudo, purga tudo. Então, a história de Louis é uma história de fantasmas, de uma coleção de fantasmas. O fantasma inicial dele, né, o primeiro fantasma é o do seu irmão, obviamente, mas na medida que a história vai continuando, ele começa a ter vivenciar várias tragédias, se expor a situações as quais ele abomina, sentir a dor, o desprezo por tudo isso, e ele vai colecionando fantasmas. É como se o Louis tivesse vários fantasmas dentro do seu armário, né? A Cláudia é um fantasma, o Lestat se tornou um fantasma, né? A Babette se tornou um fantasma, assim como o irmão dele. E essa coleção ela é quase inesgotável. Talvez ela vai cessar justamente nesta noite aqui, onde ele transforma a Madeline, né?
é como o Louis coloca, né? Quem morreu nesta sala não foi aquela mulher. Aquela mulher talvez demore dias, anos para morrer. O que morreu nessa sala foi, né, o último suspiro, a última parte, né, o último elemento em mim que era humano. Né? E agora, Cláudia, nós estamos quites. Né? Agora nós somos iguais. Né? Você nunca me perdoou pelo fato de eu ter a assassinado. Né? Mas hoje, né, com o seu pedido, né, com sua manipulação, né, com a sua coerção, né, a forma como você me toma, me ataca e me leva a fazer aquilo que você deseja, independente das consequências. Hoje você me matou. Matou o último suspiro, né, a última coisa, o último pulsar humano, elemento humano que existia no meu ser. E por mais que seja muito poético, seja talvez uma figura de linguagem, né, uma forma melodramática, né, um dramalhão que a Anne Rice está usando aqui, porque é da natureza estética, né, é típico da forma como ela escolhe, como ela se movimenta na sua obra. Né. As Crônicas Vampirescas são um grande dramalhão, eles não deixam de ser. Né, são livros, né, excelentes, muito bem escritos, né, bem romantizados. Mas são dramas, né? Embora tenha essa estética toda, nós notamos que o Louis, depois da transformação da Madeline, ele muda. Né? Ele muda realmente. O que não é possível dizer é que se a mudança dele foi mais motivada por esse último elemento humano dele que morreu, ou se foi pela perda abrupta da Cláudia, né? Que virá logo em seguida. Virá daqui a pouco. Né? Falarei sobre isso num próximo podcast. Será o assunto, né? Inevitavelmente, do próximo. Eu creio que a morte da Cláudia, na maneira como aconteceu, pesou também, embora não é de descartar totalmente, né? Não é assertivo simplesmente considerar as palavras de Louis, né? De que o último vestígio humano dele faleceu naquela sala ao transformar a Madeline, também tenha morrido. Né? E é uma forma também, né, de acerto de contas entre ele e a Cláudia. É um momento realmente simbólico, né? Não é algo que nós devemos ler apenas com um olhar, eles estão floreando as suas palavras. Não, não é só isso não. Esse momento ele é bastante simbólico, né? É um dos poucos fantasmas, talvez, que o Louis tenha conseguido ter, eu não diria totalmente, né, mas um parcial acerto de contas. Eu tirei a sua vida, e agora você tirou o vestígio da minha que me sobrava. Cláudia, você tirou de mim. É o suficiente? Basta para você? Ela diz que sim, né? Mas os desdobramentos disso, né, na convivência entre eles, nós não tivemos a oportunidade de conhecer, né, porque a dinâmica entre os dois, né, a história entre os dois foi abruptamente interrompida. E é claro, como eu falei também em podcasts anteriores, o Louis também teria essa necessidade de saber como seria, né, o que ela sentia em relação a tudo que aconteceu, inclusive. Isso será retratado em livros posteriores. Né? Em algum momento eu mencionei isso, claro, mas em algum momento eu irei aprofundar mais sobre isso, quando o momento de fato chegar. Mas em relação aos fantasmas do Louis e o que eles têm a ver com a Madeline, é interessante como esse momento da transformação dela faz com que Louis lembre de si próprio, né? Como ele foi estúpido, ignorante, cego em relação
a imagem do anjo, a imagem do arcanjo que apareceu diante dele, né, com sua aparência angelical, sobre-humana, e como ele deixou ser enganado, né, por essa imagem que nada tem a ver com a realidade. E é claro, eu estou falando do Lestat. O Louis, ele lembra muito bem como os olhos humanos dele não propiciaram a possibilidade de ver o que um vampiro é para além do véu, de perceber o que um vampiro é para além daquilo que os olhos humanos permitem. E a visão humana, a construção humana, o vislumbre dessa figura é de alguém que vê um anjo, é de alguém que vê uma criatura extremamente perfeita, bonita, mas que esconde toda a miséria, treva, maldição, peso dessa existência miserável, né, carniceira, assassina, que se segue adiante. E quando Louis ganha, quando Louis tem posse dos seus olhos de vampiro, vem a desilusão. É o que acontece logo em seguida. Quando ele finalmente ganha os seus olhos de vampiro, ele percebe o que de fato ele fez. Ele percebe realmente quem era o Lestat e o que era devidamente um vampiro. Então, quando a Madeline vem até ele e pede para que ele a transforme, ele pergunta, né, o que você está vendo aqui? O que nós somos para você? Perfeitos? O que você enxerga nessa criança? O Louis faz essas perguntas lembrando, né, dele mesmo, de que um dia ele esteve no lugar dessa mulher, né, e com essa noção daquilo que ele via e que não condizia em absolutamente nada da realidade, né, com a realidade. É uma visão distorcida, é um véu que está sobre os vampiros. O que os olhos humanos contemplam neles não é nada daquilo que eles realmente são, né? Da caricatura perversa, maldita que os vampiros são. E ele olha para essa mulher e se vê como ele foi tolo, como ela está sendo tola, como ele era motivado pelo luto, pela dor intensa, né? Como ela também está sendo. E é por isso que eu falo que o Louis é um personagem de fantasmas. Vez ou outra sai um fantasma antigo dele, ele sai do armário e vem visitá-lo, né? Madeline é mais um. É como se estivesse ali mais uma vez. E é um recurso que a Anne Rice, né, utiliza com bastante frequência na obra dela. Colocar espelhos diante do Louis. A Entrevista com o Vampiro, esse primeiro livro, ele é praticamente isso. Ele é basicamente isso. É Louis e um espelho. Louis e um espelho. Louis e um espelho. É claro que ele não é só isso, mas ele é isso durante boa parte do seu enredo, né? De situações que espelham Louis e fazem com que antigas cicatrizes, né, que não fecham com facilidade, tendem a não fechar. Se elas estão fechando um pouquinho, cicatrizando um pouquinho, ela vai lá com esse espelhar e abre, passa, né, um estilete, um canivete de novo naquela cicatriz mal cicatrizada, né, ferimento mal fechado, e abre a chaga de novo. A Entrevista com o Vampiro tem esses movimentos, tem esse tipo de movimentação, é algo bastante frequente, algo bastante constante no livro, né? E em Madeline ele vê isso, e ele não sabe o que sentir exatamente, né? Pena dessa criatura, raiva, ódio. Na verdade, todas essas coisas emergem, né? Ficam borbulhando conjuntamente nesse caldeirão de sentimentos que é o Louis, né? Que é esse amálgama, né? Esse conjunto de
várias experiências trágicas, traumáticas, as quais ele vivenciou, passou. É bastante coisa, né? Madeline espelha muito isso. É uma pena, né, que ele sente do eu mortal de Madeline, né? E da visão patética que os mortais possuem em relação àqueles que são imortais. Ou até uma visão patética, no caso, né, do próprio mundo que eles vislumbram em suas fantasias. A fantasia também é uma forma de expressão patética, né, dos nossos sintomas, dos nossos anseios, não necessariamente esclarecida. Quando nós estamos fantasiando, né, nós estamos abraçando um sintoma, não necessariamente ficando livre dele. Entramos numa relação profunda de dependência com a própria fantasia, e assim nós não estamos abandonando um sintoma, abandonando aquilo que nos aflige, né? Nós estamos apenas prolongando o nosso sofrimento, né? E Louis se vê, né? Louis foi um mortal, ainda tem esses vestígios mortais nele, aí percebe essas questões nele próprio, da forma como ele encontrou Lestat, né? Daquilo que levou ele ao encontro com Lestat, da maneira que ele o viu, né? E do véu que cobria os seus olhos. E as consequências, né, de não ter conseguido retirar esse véu, que é essa existência miserável aí, que a gente acompanha durante esse livro o tempo todo. Ai, ai. Enfim, eu creio que tenha falado bastante sobre aquilo que é relevante aí nesse período de gênese da personagem Madeline, daquilo que motivou a sua criação, um pouco dos aspectos relativos a ela, né, psíquicos, em relação a essa personagem, a mente dela. Creio que eu tenha esgotado. Não esgotado, porque assunto relacionado a qualquer obra a gente nunca esgota, mas falado bastante, né, sobre elementos que são emergentes, marcantes, relacionados à personagem, o momento da obra que ela aparece e todas as motivações para que isso acontecesse. Espero que os amantes vampirescos tenham gostado de mais um podcast. Um dos longos, né? Mais de 1 hora. De vez em quando eu gosto de fazer isso, apenas ligar o microfone e falar. Espero que tenham gostado de mais um longo podcast e a gente se vê no futuro próximo para continuar falando um pouquinho mais sobre esse livro e de outras coisas que eu falo no canal. Um abraço a todos e saudações corvidias.